Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Psicologia IA Positiva, onde a gente compartilha aqui conhecimentos para que você possa botar em prática e buscar ter uma vida mais leve e mais feliz. E hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Flávia da Veiga. E eu, ao invés de apresentá-la, vou deixar com que ela fale o que ela quiser a respeito dela, para que vocês a conheçam um pouquinho. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga Flávia. Obrigada, Daniel. Só um parênteses. Gente, eu amei esse nome. Esse psicologia e a positivo. Gente, é muito criativo. Você é muito criativo. Amei. Obrigado, obrigado. Eu digo que eu gosto de me apresentar dizendo que eu sou uma apaixonada por aprender e compartilhar sobre felicidade. Essa é a minha grande paixão. E eu não sei se você tem essa percepção, Daniel, que quanto mais a gente aprende, eu fico com a percepção de que eu menos sei, e aí eu fico com mais vontade de aprender. E eu digo que é uma cachaça isso, porque é uma vontade, e cada hora você vai descobrindo nuances, vai descobrindo diferentes estratégias. Aí você fala, gente, esse universo é maravilhoso. Então, tá aqui compartilhando um pouquinho, participando com você é algo que me faz muito feliz. Minha história com a felicidade começa há 8 anos. Na ocasião, eu empresária, publicitária, bem-sucedida, tive uma vida muito boa, confortável, mas eu era infeliz. Não sabia muito, na realidade eu era uma pessoa bem insatisfeita, nada era bom o suficiente, mas eu, muito workaholic, achava que esse assunto de felicidade e bem-estar era assunto de quem já estava aposentado, já estava com a vida ganha. Lá na frente a gente se preocupa com isso. Meu objetivo naquele momento era só trabalhar, nem olhava para isso. Achava que era fútil, achava que era luxo, achava que era opcional. E eu queria mudar o mundo pela publicidade. Como publicitário, eu queria muito transformar. Só que eu não sabia que se eu quisesse fazer uma transformação fora de mim, essa transformação deveria começar primeiro dentro de mim. Tem até uma frase do Rumi, do poeta Rumi, que ele dizia que quando ele era inteligente, ele queria mudar o mundo. Quando ele se tornou sábio, ele entendeu que ele primeiro deveria mudar a si mesmo. Não sabia disso? A gente não faz as mudanças que precisam ser feitas. No meu caso, o universo veio e me deu uma chacoalhada literal. Há 8 anos, 19 de julho de 2016, 3 horas da manhã, escuto um estrondo. Parecia que um avião tinha caído aqui no meu condomínio. Quando eu olho para baixo, o 24º andar, olho para baixo, toda a área comum do meu condomínio desmoronou, desabou. Quando eu vi aquela cena, a primeira coisa que eu pensei, o prédio vai cair, eu vou morrer soterrada. Naquele desespero, vou descendo os 24 andares, e a cada degrau que eu descia, eu pensava, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Vou morrer com 40 anos infeliz. Saio dali, eu tive uma sensação de quase morte que me levou a um estresse pós-trauma e entrei em depressão. Na verdade, eu já vinha num processo de adoecimento, ali foi como se fosse a gota d'água. Naquele momento, é como se Deus tivesse me dado uma segunda chance de ser feliz. Eu não sabia ser feliz. Eu sou super curiosa, inclusive eu tenho como uma das minhas forças o amor ao aprendizado, então eu amo estudar. Mega curiosa, comecei a pesquisar como é que eu poderia sair da depressão, como é que eu poderia ser feliz. Procurei um tratamento, procurei um psiquiatra, comecei o tratamento, fiz tudo bonitinho, mas em paralelo a isso comecei a estudar. Nesse processo de começar a estudar, quando eu descubro a psicologia positiva, descubro as neurociências e começo a me aprofundar bastante nesse universo. E foi aí que começa todo a minha paixão, meu amor por aprender e compartilhar. Hoje, nesse processo, eu fundei a primeira startup de felicidade corporativa no Brasil, que é a Be Happier. Então, a gente vem atuando nas organizações desde então. Eu amo compartilhar conversando, por exemplo, aqui agora com você, eu amo compartilhar através de palestras e venho nesse processo e quanto mais eu compartilho a percepção que eu tenho, eu mais aprendo. Então, esse é um resuminho da Flávia. Que legal esse resumo e que impactante, né? Tem muitos turning points que a gente vive que literalmente precisa ser um chacoalhão mesmo, né? Para a gente poder despertar
uma mudança, despertar para olhar para outras perspectivas, porque se a gente fica ali no automático, muito provavelmente nada disso teria acontecido, por assim dizer, né? E Você sabe que uma das coisas que eu aprendi, desculpa te interromper, que onde está o seu maior desafio é onde está a sua maior oportunidade. E é onde normalmente está o seu propósito. Que foi ali que eu descobri o meu propósito, que na realidade se revelou mesmo 3 anos depois, quando eu entendi, foi quando eu decidi sair da sociedade da agência e me dedicar exclusivamente ao universo da felicidade, foi quando o meu filho mais velho foi baleado e ficou paraplégico. E ali naquele momento, um momento de extrema dor, ali é como se eu entendesse, vamos dizer, o sentido que eu dei. O sentido que eu dei é que eu estava sendo preparada para um momento extremamente trágico e eu cheguei naquele momento muito mais forte e resiliente, uma resiliência e uma força que eu não tinha antes, mas que eu desenvolvi através dessas práticas. E foi ali que, para mim, veio esse chamado de que, a partir dali, aquilo seria a minha missão. Usar essa dor para ajudar a minimizar a dor de outras pessoas. Então, uma coisa que eu entendi é que onde está o nosso maior desafio, provavelmente é onde está a nossa maior oportunidade. nossa, frase muito bacana, muito bacana. Você até me fez lembrar de um vídeo que eu vi hoje de manhã e repostei, que uma amiga minha, Luciana, colocou no stories dela, né? Luciana Carreteiro. Aliás, Lu, beijo pra você quando você ver esse episódio aqui. É, da Cornélia, ou Nélia, né? Que ela é de São Luís do Maranhão, que ela virou uma empreendedora. E ela falava que o pai dela falava assim. Eu não lembro exatamente as palavras exatas, mas é como se fosse assim. Sem arrisca, não, quem arrisca não necessariamente atinge o que precisa atingir, o que gostaria de atingir. Mas quem não arrisca, não, como que é? Quem arrisca não necessariamente atinge o objetivo. Mas quem atinge o objetivo arriscou. Olha o detalhe da coisa, né? É, eu, eu não sei o que aconteceu, mas acho que você ficou mudo aqui pra mim. Deixa eu ver. Não tá saindo mais o seu áudio, não sei o que aconteceu. Ei, lasqueira. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Bom, então o que eu estava comentando é que a Nélia dizia mais ou menos que o pai dela falava que quem arrisca não necessariamente atinge o objetivo, mas quem já atinge o objetivo se arriscou, né? Se deu a chance, né? É, então, assim, de fato, a vida é uma caixinha de surpresas em vários aspectos, digamos assim, né? E para continuar nossa conversa aqui, eu gosto muito de fazer metáforas, analogias e gostaria de te provocar te perguntando se felicidade no trabalho fosse uma música para você, qual seria e por quê, Flá? Nossa, uma música para mim. What a Wonderful World. Uau! I see the skies are blue. Sabe qual é essa música? Sei sim. É Me deu até um daquele arrepio aqui, céu. porque eu sei qual é. What a Wonderful World. Por que que seria essa música? Você pode falar assim, Flávia, você está sendo ingênua, você está sendo poliana. E eu, definitivamente, eu acredito que ser feliz no trabalho pode sim ser uma realidade. Eu acredito, porque hoje no meu trabalho eu me vejo exatamente daquela forma. Que mundo maravilhoso! Eu vejo todas as belezas que estão ao meu redor. A grande questão, Daniel, que eu percebo é claro que existem ambientes que são extremamente tóxicos.
Existem ambientes, líderes que ainda não entenderam, existem empresas que são que pressionam de forma desumana. A gente sabe que isso existe. Mas existe, e pelo menos eu, Flávia, a forma como eu enxergo, como eu trabalho, existe uma mudança de olhar. E essa música me traz essa perspectiva do olhar. Porque ele vê o céu azul, ele vê as crianças, ele vê. Não significa, você pode, dentro da perspectiva que eu trabalho, você escolhe o seu olhar. Você pode olhar para aquela situação de forma, como que eu posso me desafiar e aprender a partir das circunstâncias que eu vivo no meu trabalho, e inclusive com a perspectiva de fazer escolhas, de olhar para isso e falar, isso não me cabe mais, chegou a hora de caminhar para uma outra direção, mas eu enxergo que, a própria neurociência, a psicologia positiva traz muito isso, parte da nossa realidade ela é muito mais prevista pela forma como a gente interpreta do que pelos acontecimentos em si. O nosso humor, ele não é definido pelo que nos acontece, mas pelo que nós pensamos sobre o acontecimento. Então, nessa perspectiva, se eu transformo o meu olhar, eu transformo o que está ao meu redor. E eu acredito, vejo que estamos num momento extremamente especial. Sabemos que é um desafio, por exemplo, que a gente está vivendo agora de NR1, com a obrigatoriedade, tanto do mapeamento quanto da tratativa dos riscos sociais. O que hoje eu falo para os empresários é, não enxergue isso como mais um custo, não enxergue dessa forma, enxergue como uma oportunidade que talvez você nunca tenha olhado. Uma oportunidade de, ao cuidar da saúde mental, da felicidade da sua equipe, você vai ter pessoas muito melhores. Independente de resultados, de obrigatoriedade, de legislação, de multa, porque no final do dia é o certo a ser feito. E o melhor, todos ganham. E a beleza do que a gente faz, o que eu fiquei tão apaixonada com esse universo, é que é um modelo ganha-ganha-ganha, porque se eu sou um colaborador feliz, eu vou entregar melhor, a empresa, o meu líder, os sócios terão mais resultados, os clientes terão um atendimento melhor, mas eu também vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser uma cidadã melhor, eu vou ser um ser humano melhor. Então, é aquele conceito que todos ali ganham. Por isso que eu acredito, de verdade, que o trabalho pode e deve ser lugar de gente feliz. Muito legal essa perspectiva. E já pegando o gancho disso, o que você considera felicidade no trabalho e que elementos são essenciais para além disso que você acabou de dizer? Bem, são muitos elementos. Um elemento que eu vejo como fundamental é o elemento da segurança psicológica. Para que as pessoas que estejam naquele ambiente se sintam seguras para falar, para errar, para aprender, para ser quem elas são, se apresentar de forma autêntica. Eu vejo que a segurança psicológica é um fator fundamental. Um outro fator que para mim é muito importante é o fator dos dois tipos de salário. O equilíbrio entre o salário financeiro e o salário emocional. Não adianta falar só de salário emocional se a pessoa não tem condições de pagar o básico de uma vida que tem um mínimo de conforto, ou seja, existe a necessidade de ter um salário financeiro justo, mas também um salário emocional. Um local onde a pessoa se sinta, ela possa falhar, ela possa se apresentar de forma autêntica, onde ela possa ser acolhida, onde ela possa ser escutada, onde ela possa ser valorizada, onde ela tenha autonomia, onde ela seja, sim, onde exista um cuidado com fatores, e aí vou falar do básico, de evitar, claro, não de forma alguma, não um local que não tenha assédio, nem sexual, nem moral, um equilíbrio de o que é pessoal, o que é profissional, porque nós perdemos, depois da pandemia, perdemos totalmente essa relação, até onde vai o trabalho, até onde vai, ou seja, a gente
trabalha 24 horas, então esse equilíbrio também é fundamental. E um ambiente onde estimule essas práticas, práticas como a gratidão, os bons relacionamentos, a gentileza, a colaboração, a saúde física, inclusive, um local onde estimule a prática de atividades físicas, boa alimentação, descanso saudável. Então, são muitos elementos, mas esses são alguns desses elementos que podem ser adotados. E hoje, por coincidência, hoje eu estava dando uma palestra para um grupo de secretários de uma prefeitura, e aí eu compartilhei alguns conceitos, e uma das pessoas falou assim, olha, eu não tenho verba na minha secretaria para fazer isso. Eu falei, olha só, todos esses conceitos que eu compartilhei, todos são gratuitos. Você respeitar o outro, você não precisa ter verba para respeitar o outro. Escuta empática, você não precisa ter verba para escutar. Você não precisa investir financeiramente para respeitar o outro. Então, essa perspectiva, que é uma perspectiva muito de transformação individual, e que as pessoas não foram treinadas para isso, e agora isso está vindo à tona, por isso que eu sou tão otimista, porque as pessoas estão querendo transformar. E quem não se transformar vai ficar para trás. Nossa, você trouxe diversos elementos maravilhosos e na psicologia, né, a gente costuma dizer que esses elementos que você trouxe, eles têm a ver com o que a gente chama de biopsicossocial. Bio é cuidar do corpo, psico é cuidar da mente e social cuidar das relações. E você trouxe diversos elementos que permeiam esses três pilares, né? Com exemplos práticos. E eu adorei essa perspectiva, porque de fato a gente ilustra de maneira tangível algo que alguém pode literalmente replicar e fazer, né? E isso muda tudo, né? Isso muda tudo. E sabe por que isso é importante? Porque a gente escuta muita desculpa para não fazer. Muita. Hoje, por exemplo, quando eu compartilhei, foi inclusive uma palestra sobre segurança psicológica, eu trouxe uma perspectiva do que impede um ambiente psicologicamente seguro, e eu deixei claro, o que mais impede é o próprio líder. E um dos motivos é achar que esse assunto é um assunto lá da equipe de psicologia, lá do RH. Isso não é um assunto do RH. Isso é um assunto da liderança. Todos são responsáveis. E aí isso muda, essa perspectiva muda a forma como você atua no dia a dia. Excelente perspectiva, essa questão da responsabilidade, né? Se eu não me engano, acho que é no desenho, no filme do Homem-Aranha, que o jornalista lá fala assim pro Homem-Aranha, com grandes poderes vem super responsabilidades, né? E eu até brincaria, quando a gente assume grandes responsabilidades, a gente ganha superpoderes, né? É verdade. Aí, o inverso também é verdade, porque se eu consigo distinguir onde eu posso atuar e atuo, eu literalmente ganho poder. Agora, se eu me torno vítima e falo não tem o que ser feito, aí literalmente não tem o que ser feito, né? E aí a coisa não funciona como deveria, né? Exatamente. E continuando nessa linha de raciocínio sobre felicidade, eu vi que você tem alguns posts lá, aliás, vários posts no LinkedIn, né? E um deles, falando a respeito especificamente de felicidade, você menciona que a felicidade ela traz sucesso em todos os âmbitos. O que seria isso? Quais são esses sucessos ou benefícios, por assim dizer, e como que a gente poderia, além de qualificar, quantificá-los? Olha, eu vou dizer que esse é um dos pontos que mais me fascina, porque a gente vive uma sociedade tão maluca, né, Daniel, que ser feliz é exceção. E eu escuto de pessoas que muitas vezes se sentem culpadas por ser feliz. Eu escutei já uma vez, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim: como é que você, com tanta pobreza, com tanta dificuldade no mundo, como é que você pode falar de felicidade?
E aí vem exatamente essa perspectiva. Por quê? Uma pessoa triste, deprimida, infeliz, não. Essa pessoa vai ter muito mais dificuldade em contribuir. Por outro lado, uma pessoa feliz, imagina a felicidade como se fosse um superpoder. Gustavo Arnes que fala isso. Essa eu estou roubando dele, do Gustavo. Gustavo Arnes que usa essa expressão. Felicidade é um superpoder. E aí, quando você entende a psicologia e a neurociência, o funcionamento do nosso cérebro, você entende por quê. Porque nossa capacidade cognitiva, intelectual, de tomada de decisão, de raciocínio, de consolidação de memória, de conexão com as outras pessoas, o nosso estado físico, emocional ideal, inclusive para um trabalho eficiente, é o estado de felicidade. Todo o nosso organismo, todo o nosso ser funciona melhor quando nós estamos felizes. E isso vale para sucesso pessoal. Pessoas felizes têm melhores casamentos, são mais sociáveis, se divorciam menos, têm mais amigos, são mais colaborativas no ambiente de trabalho e no ambiente pessoal. Pessoas mais felizes são mais generosas, são mais altruístas, são pessoas que se preocupam com a felicidade de quem está ao redor. Pessoas mais felizes são mais saudáveis. O sistema imunológico de uma pessoa mais feliz é 50% mais resistente. Pessoas mais felizes vivem o estudo clássico das freiras até 9 anos mais. Pessoas mais felizes, por exemplo, têm menos problemas cardiovasculares, mais proteção contra a dor. É algo tão profundo, é tão surpreendente. E profissionalmente, pessoas mais felizes são mais criativas, mais resilientes, são mais engajadas, são mais produtivas. Acabam, consequentemente, isso tudo, ganhando mais. Pessoas mais felizes têm salários até 30% maior. Ou seja, a felicidade, e aí tem uma coisa importante, porque as pessoas esperam que algo aconteça para ser feliz. Eu gosto da perspectiva não da felicidade como consequência, da felicidade como causa. Primeiro eu sou feliz, depois coisas maravilhosas acontecem. E o estado, eu digo que a minha grande meta, que é uma palavra que é a equanimidade, que é estar feliz por nada. Mas ser feliz por quê? Eu simplesmente estou. É um estado de ser. Eu não preciso ter nada para ser feliz. Então, nessa perspectiva, quando eu enxergo a felicidade de forma individual, autorresponsabilidade, protagonismo, e ao invés de esperar que a gente tenha essa tendência que alguém, que um trabalho, que algo aconteça para me fazer feliz, porque a gente deposita felicidade em algo que a gente não controla, a gente acaba se tornando escravo dessas pessoas ou das circunstâncias, porque eu não controlo. Bem estoico mesmo, eu não posso botar minha felicidade em algo que está fora de mim. Eu só controlo as minhas ações, minhas reações. Então, nesse sentido, a felicidade, e aí o que eu falo para os empresários, enxerguem isso como uma oportunidade, porque você vai ter o melhor colaborador que você poderia ter. Você vai ter um ser humano melhor no final. Mais do que um colaborador produtivo, engajado, porque às vezes a gente fica muito focado nessa coisa de produtividade. Não, você vai ter um ser humano do bem do seu lado. E eu realmente acredito que o mundo precisa desesperadamente de pessoas melhores. Nossa, que profundidade. Adorei o que você trouxe. E esse descolar o ser do ter, num sentido de ser feliz, eu gostei muito dessa perspectiva. Eu não preciso de ter alguma coisa para ser feliz, eu posso ser feliz sem ter, precisar ter, né? É uma perspectiva Exatamente. bem diferente do que o nosso mundo aí coloca, né? Aliás, pensando nisso, você é embaixadora do capitalismo consciente no Brasil, né? Como que você conecta essa questão do ser versus o ter, porque a gente sabe que o capitalismo, sem ser o consciente, nos leva a querer acreditar que para que a gente seja feliz eu preciso consumir, gastar em exagero, consumir em exagero. Como que você vê essas questões e até para fazer esse descolamento do ter
para que eu possa ser sem necessariamente precisar ter. Óbvio que existe um mínimo, a gente sabe, né? Para que a gente possa ter aí condições mínimas de vida, ter alimentação, transporte, saúde, educação, etc. Mas quando a gente tem esse mínimo, como descolar isso de uma forma com o capitalismo consciente? É uma excelente pergunta. Você sabe que, em função disso, eu sou publicitária de formação. Então, em função disso, nesse meio tempo, depois que eu comecei a estudar sobre felicidade, eu até desenvolvi uma metodologia que se chama publicidade positiva. Eu criei uma metodologia de publicidade exatamente para trabalhar, para ajudar a gerar emoções positivas, porque se você olhar o capitalismo, e aí vou puxar um gancho com a publicidade, o que ela nos mostra? Eu te ouvi o tempo Ah, tá. todo. Sim. Ah, não, porque eu parei de te ver, aí eu fiquei, será que ele sumiu? Então, ótimo. E aí, a publicidade, o capitalismo, ele vem para dizer assim, ó, você não é bom o suficiente, você não é bonita o suficiente, você não vai ser bem sucedido o suficiente se você não tiver aquele carro, você não vai ser amado o suficiente se você não tiver aquela roupa. E aí isso cria uma sensação de que nada, eu nunca sou boa o suficiente e eu preciso consumir para ser. E quando eu criei essa metodologia, eu criei com a seguinte perspectiva: se a publicidade foi, vamos dizer, ajudou a construir a cultura do consumo, ela também pode ajudar a construir a cultura da felicidade. Porque, ao invés de produzir emoções negativas, que é onde normalmente ela caminha, a publicidade se coloca nessas. Ou seja, eu estou sempre devendo. Por que não usar a publicidade? Várias empresas estão fazendo isso brilhantemente. Não fui eu que inventei, eu criei a metodologia unindo diversos elementos, mas algumas empresas já se posicionavam dessa forma. Ou seja, quando eu crio uma comunicação em que eu estou passando, empresas se comunicam de forma que elas estão passando valores, construindo valores, ajudando as pessoas a repensarem suas vidas, isso ajuda a gerar emoções positivas. Então, esse equilíbrio do capitalismo, que eu gosto da linha do capitalismo consciente, porque, querendo ou não, o capitalismo, pelo menos na minha percepção, é o melhor, vamos dizer, sistema que existe até hoje. Pode não ser 100%, por isso que existe o capitalismo consciente, que é onde eu consigo unir lucro e propósito. É onde eu tenho uma liderança consciente, onde eu tenho equipes conscientes, onde eu tenho a força de um propósito maior e um respeito com todos os stakeholders. Não é só o acionista que ganha. Eu tenho que gerar valor para todos os stakeholders do processo. E isso, para mim, é a visão de felicidade. Onde eu, sim, sou feliz, mas eu me preocupo com quem está ao meu redor, tudo isso guiado por um propósito maior. Nossa, muito legal essa perspectiva de que se a publicidade criou isso, ela também pode desconstruir e construir uma coisa nova. Muito legal, adorei. Tem o Daniel Kahneman, que, enfim, tem um livro maravilhoso que é o Rápido e Devagar. Ele diz que E voltando para o Daniel Kahneman, que é enfim, uma figura, ganhou o prêmio Nobel, ele tem uma teoria de que parte da nossa percepção de realidade, do que a gente enxerga como realidade, não necessariamente é real, é uma interpretação que nós temos da realidade. Cada um interpreta a seu modo. Mas que um dos elementos que constrói a nossa percepção de realidade é o que a gente vê na mídia. Ou seja, através do jornalismo, através dos filmes, através da propaganda, através. Porque nós consumimos mais propaganda, mais rede social do que a gente lê livro. Então, a nossa, inclusive, percepção de realidade ela é muito mais formada pela mídia
do que, por exemplo, pela leitura, pelos estudos. Olha o tamanho da responsabilidade. Então, nós, e aí essa responsabilidade vai para os empresários, por todo o universo de mídia, e inclusive para nós que postamos coisas nas nossas redes sociais. Porque o que você vê no seu feed, você enxerga, interpreta o mundo a partir daquelas lentes. Sabe aquelas pessoas que assistem muito jornalismo? Eu vou te falar, não é uma. Tem gente que não gosta dessa minha posição, mas é verdade. Quando eu decidi ser feliz, há 8 anos, eu parei de assistir jornal. Hoje eu assisto, eu recebo um curtinho que chama The News, que chega no meu e-mail 6 horas da manhã, tem as principais notícias, nada sensacionalista, e é a forma como eu interajo com o mundo. E aí, nesse sentido, nós temos uma responsabilidade muito grande de construção de realidade. Isso que você trouxe de não assistir jornal, eu pratico, eu acho que deve fazer uns 15 anos, Flá. Nossa! E não é só não ver TV, não me interar de nada. Literalmente nada, nada. Eu não entro no UOL, eu não entro no Estadão, não entro na Folha, não ligo TV, nada, nada. Não sigo nenhum desses jornais, nada, nada. Aí quando as pessoas ficam sabendo disso, algumas pessoas, eu não acredito. Como que pode, né? Você não se inteirar do que está acontecendo no mundo? Aí eu falo assim, o que realmente importa vai chegar através da boca dos meus amigos. Exatamente, eu penso a mesma coisa. E chega, e chega. Uhum. Simples assim, né? É, Não, e é engraçado isso, você falando isso. Você já conversou com uma pessoa que assiste muito noticiário? Você já. pergunta assim, ei, tudo bem? A pessoa, ai, tá não. Nossa, você viu o que aconteceu lá na Ucrânia? Você viu o que aconteceu? É sempre uma catástrofe. Aí eu falo, tá bom, eu já sei quem são as pessoas, eu nem pergunto mais. Porque senão vem aquele, sabe? Aquela percepção, nossa senhora. E isso entra, e aí, se a gente for entrar nessas explicações, aí é um outro podcast que a gente pode gravar, como que isso afeta o nosso cérebro. Total, total, total. Ô, Flá, me conta um pouquinho o que te motivou a fazer o aplicativo Be Happier, que principais funcionalidades ele tem e que benefícios ele traz para as empresas. O BeHap, ele nasceu de uma forma até interessante. Eu já vinha estudando sobre a ciência da felicidade, até que uma empresa, a ArcelorMittal, me chama para uma concorrência de publicidade. E o tema era felicidade corporativa. Isso foi 2017, 2018, por aí. E aí eu já vinha estudando, me aprofundei um pouco mais no universo da felicidade no trabalho. E uma das coisas, quando eu fui apresentar a campanha, eu apresentei a ideia de um aplicativo para ajudar as pessoas a formarem hábitos de felicidade. Porque o que é uma coisa que eu percebi, não sei se você tem essa percepção, se você olhar os hábitos da felicidade, as intervenções, as práticas, são óbvias. Exemplo, praticar gratidão, cultivar bons relacionamentos, ser gentil, fazer o bem. Qual é o problema? É que as pessoas não fazem. O problema é transformar isso em hábito. Vamos pegar a atividade física. Que coisa mais óbvia. Todo mundo está careca de saber que fazer atividade física é importante para a nossa saúde física, mental e emocional. Eu digo que, sabe aquela coisa que às vezes você quer matar um coleguinha, quer tacar a cabeça dele na parede? Vai, tá com raiva, vai fazer atividade física. Melhor antidepressivo que tem, ansiolítico que tem, e sem efeito colateral. O problema é que as pessoas não fazem. E aí eu desenvolvi o aplicativo para ajudar a formar hábitos. Isso foi a primeira versão. De lá para cá a gente evoluiu bastante. E hoje o que a gente faz? A gente mensura, então a gente tem
a gente usa a escala de bem-estar subjetivo no trabalho, a gente mensura, a gente capacita, então tem trilhas de conhecimento, a gente ajuda a criar hábitos, então tem práticas, intervenções ao longo do aplicativo, e a gente vai, ele é gamificado, então as pessoas vão sendo estimuladas a praticar. Porque, Daniel, a gente sabe, o ser humano, ele quer ser magro, rico, feliz, ele só não quer pagar o preço para ser isso tudo. Eu quero ficar em forma, mas eu não quero ir para academia, eu quero mágica, eu quero a pílula mágica. E aí o estímulo é exatamente para que as pessoas possam ir adquirindo essa habilidade, adquirindo os hábitos. Porque a felicidade, eu gosto de fazer essa correlação com a clássica frase, a excelência e a felicidade, assim como a excelência, não é um feito, é um hábito. Nós somos o que fazemos repetidamente. Então, uma pessoa que pratica sempre, é uma pessoa grata, que pratica sempre a gratidão, e eu gosto da intervenção das 3 bênçãos diárias, essa pessoa provavelmente é uma pessoa que se sente mais feliz. Mas ela tem um hábito. Então, a gratidão para ela já é automático. Quando algo acontece, você já cria uma outra perspectiva de enxergar os acontecimentos sobre uma outra ótica. E o aplicativo vem para isso. E agora, já que a gente está falando de inteligência artificial, agora a gente está incorporando inteligência artificial. A gente está alimentando. E o que a gente está fazendo? A gente pegou assim, muito conteúdo, muitos estudos científicos, e estamos alimentando a nossa inteligência artificial. E à medida que a pessoa vai interagindo com o aplicativo, essa inteligência artificial, ela pega esses conhecimentos dessa base teórica, junto com as suas práticas. Então, eu sei que o Daniel gosta de correr, eu sei que o Daniel gosta de final de semana estar com a família. Aí a inteligência artificial, ela se torna proativa, a felicidade, e ela vai interagindo, sugerindo práticas para você que possam contribuir. E ela interage também como uma conselheira nesse sentido, dando isso tudo dentro, 100% dentro da perspectiva da psicologia positiva e da neurociência, que é a forma como a gente vem alimentando essa inteligência artificial. Então, ela não inventa. Então, a gente tem, inclusive, vamos dizer, esse bloqueio. Eu não sou a pessoa mais tecnológica do mundo, meu sócio que é, ele é que cuida de toda a parte de tecnologia, mas eu sei que a gente tem alguns artifícios para ela não inventar e não virar, saindo sugerindo um monte de coisa que não tem nada a ver com a realidade, ou pelo menos não dentro da metodologia que a gente usa, porque a gente sabe, né, Daniel? Tem muitos caminhos, existem muitas técnicas, a gente respeita a sua utilidade. A gente aqui especificamente usa psicologia positiva e neurociência. Muito bacana, Flá, muito bacana. E é o que você comentou já por causa de outro assunto, não especificamente por esse, mas dá pra gente conversar um monte de coisas aí, para fazer vários episódios de podcast, por assim dizer, né? E pra gente já ir encaminhando pro final, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que nos ouviram até aqui e que também pudesse deixar seus contatos, como as pessoas te acham. E eu te agradeço de coração aí essa troca e que venham mais dessa para a gente bater mais papo e compartilhar um pouquinho do que a gente pratica para as pessoas. Maravilha. Daniel, acho que a mensagem final, para mim, a minha grande virada de chave, meu grande aprendizado sobre felicidade aconteceu quando meu filho foi baleado. Ali, quando eu recebi a notícia que ele tinha ficado paraplégico no hospital, ali me veio uma frase do Einstein que ele dizia que existem 2 formas de se viver a vida. Uma como se nada fosse um milagre e a outra como se tudo fosse. Eu não podia fugir, fingir, eu tive que aceitar, uma aceitação radical da realidade. E eu acho que esse é um ponto, a capacidade que nós precisamos ter de aceitar a realidade, mas de não se permitir ser o que te acontece, mas escolher o que você vai se tornar a partir do acontecimento, que é a clássica frase do Jung. Infelizmente, nós não controlamos a perda, a dor, a maldade, nós não controlamos
os fatores externos, mas nós podemos controlar a forma como nós reagimos a tudo isso, e é nesse controle que está o nosso poder. Infelizmente, a gente vive buscando uma felicidade, que é aquela felicidade de fantasia infantil de filme de Hollywood, que é esperar vidas perfeitas. Isso não existe. Isso é fantasia. Isso só nos afasta ainda mais da felicidade. Buscar o relacionamento perfeito, o trabalho perfeito, a vida perfeita, o corpo perfeito, tudo que a gente vê nas redes sociais, isso é uma fantasia. É você se deparar com a sua realidade e aprender a ressignificar e a transformar a sua realidade e a usar esses desafios como força para que você possa escolher a forma como você se apresenta no mundo. E aí eu digo que, na minha perspectiva, a felicidade ela é muito mais um estado de paz do que um estado de euforia, de, sabe, rindo, alegria, eufórico o tempo inteiro. Então, esse estado de paz, esse estado de contentamento, esse estado de, ok, é isso aí, a vida tem seus desafios, mas a forma como eu vou enxergar, vou encarar, é o que vai fazer toda a diferença. E é uma escolha. E quando eu entendo que essa é uma escolha, eu me torno livre. Então, liberdade e felicidade, para mim, caminham lado a lado. E minhas redes, meu Instagram é Flávia Veiga, meu LinkedIn Flávia Veiga, e do BeHappier, o Instagram é behappier.app, e o LinkedIn BeHappier.app também. Meu amigo, que honra, que prazer, você sabe o quanto que eu te admiro. Não sei se vocês sabem, mas Daniel é um dos grandes estudiosos, dentro da perspectiva, entende de gratidão como ninguém, entende muito de psicologia positiva, mas também quer perguntar qualquer coisa de gratidão, ele é um super expert. Então, eu sou muito sua fã, me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando com você e com todo mundo que te acompanha aqui no podcast. Muito obrigada, meu amigo. Flávia, eu que agradeço a sua participação aqui. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. E que venham mais outras oportunidades. E você que escutou a gente até aqui, gostou? Compartilha com os amigos, dê o like para ranquear melhor esse vídeo. E até a próxima!